Olá, queridas irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com você? Meu nome é Adriana Almeida e é um prazer estar com você aqui hoje para que nós possamos ter mais uma porção da Palavra de Deus no nosso devocional Comece por Dentro. O povo de Deus, o povo de Israel, estava vivendo como escravo no Egito. E eles cresceram muito, foram muito numerosos e se espalharam pelo Egito. E a palavra do Senhor diz que eles estavam muito poderosos e que por causa disso, o rei do Egito, Faraó, ficou muito preocupado, pensando o seguinte: esse povo está ficando muito forte. Em uma guerra, eles poderiam se aliar aos nossos inimigos e nos vencer facilmente. Nós temos que dar um jeito de exterminar um pouco desse povo, não vai ter jeito de continuar assim não. O faraó chamou duas parteiras das israelitas, Sifrá e Poá, e deu a seguinte ordem a elas: quando vocês chegarem para fazer os partos das israelitas, se for menino, eu quero que vocês matem a criança. Se for menina, vocês podem deixar viver. Mas elas não se importaram, elas não cometeram esse crime horrendo. E elas preferiram fazer aquilo que agradava ao Senhor. E elas não mataram os meninos israelitas. Então, vendo Faraó que não estava conseguindo exterminar aquele povo, o Faraó chamou o seu povo de novo, seu povo egípcio, e deu a seguinte ordem: eu quero que vocês peguem os meninos israelitas e joguem no rio Nilo. Então, nesse contexto horrendo e nada favorável, Joquebede fica grávida. Ela estava grávida de Moisés. Nessa época ela já tinha Arão e já tinha Miriam. E o que aconteceu? Joquebede teve o seu parto e ela teve um menino, que era Moisés. E agora? Era um menino. Joquebede tentou esconder Moisés por 3 meses, irmãs. Sabe o que é ter um parto sem poder chamar a atenção? Ter uma criança dentro de casa sem poder fazer barulho? Foi isso que aconteceu com Joquebede. E nesse contexto todo, a Bíblia diz o seguinte: vendo Joquebede que o menino era muito bonito, ela o escondeu por 3 meses. Irmãs, esse livro do Êxodo, onde está essa história de Moisés, foi atribuído à escrita de Moisés. Ou seja, nós cremos que foi Moisés, pelos estudiosos, foi Moisés que escreveu o livro do Êxodo. Ou seja, era ele falando a respeito dele mesmo, que era um menino muito bonito. Irmãs, olha que coisa histórica maravilhosa. Eu vou te explicar por que eu estou frisando tudo isso. Porque Moisés pode ter ouvido essa história acerca dele mesmo, dos seus irmãos, por exemplo, que eram mais velhos, como Miriam, como Arão. Irmãs, olha que relato de amor maravilhoso que tem na Bíblia, falando sobre esse amor de uma mãe que tentava de todas as formas salvar a vida do seu filho. E mesmo assim, Joquebede tentou até o fim salvar a vida do seu filho. E ela, vendo que não podia mais esconder a criança, ela pegou uma cesta, tapou essa cesta, colocou Moisés no rio Nilo, perto de algumas moitas que estavam ali no rio. Irmãs, você imagina que nós podemos nos identificar com Joquebede na seguinte questão: imagina Joquebede com esse tão grande amor, que menino lindo que era o filho dela, e ela tendo que colocar o próprio filho no rio Nilo, numa tentativa de salvar a sua vida. Sabe-se lá o que passava pela cabeça dela, pensando em quantos perigos aquele filho poderia passar até que ele fosse encontrado por alguém, até que o Senhor pudesse milagrosamente salvar a vida dele, que foi o que aconteceu. Irmãs, nós podemos nos identificar com a vida de Joquebede, porque nós, como mães, muitas vezes nós tomamos decisões que nós também não sabemos se é a melhor para os nossos filhos. Às vezes decisões simples que as pessoas pensam, mas isso é muito simples, trocar uma criança de escola, tomar uma decisão por eles, colocar alguém dentro da nossa casa para olhar o nosso filho enquanto a gente trabalha. Mas essa não é uma decisão simples, porque enquanto mães, quanto amor nós temos pelos nossos filhos, a primeira coisa que nós pensamos é: Senhor, será que eu estou tomando a decisão correta? Será que isso vai ser bom para o meu filho? Será que o meu filho vai conseguir se adaptar? Será que vão tratar bem meu filho? Será que ele não vai correr perigo nenhum? Mas Joquebede, mesmo em sua insegurança e sua incerteza,
ela fez aquilo que ela achava que seria o melhor para ele. E realmente foi. O Senhor honrou Joquebede. E enquanto Joquebede colocava aquela criança no rio, Miriam, sua irmã, estava sondando para ver o que ia acontecer com a criança. Miriam estava acompanhando tudo. Entra em cena uma outra mulher na vida de Moisés. Olha quantas pessoas foram usadas por Deus para salvar a vida daquele menino, que depois seria o libertador do povo de Deus. Estava ali naquele rio a filha de Faraó. E a palavra de Deus disse que quando a filha de Faraó encontra Moisés, ela naquele momento ela identifica que era uma criança israelita. E qual que era a ordem do pai dela? Era para matar as crianças israelitas. Era para pegar o menino e jogar no rio Nilo, afogar o menino. Porém, aquela filha de Faraó, ela quando encontra Moisés, ela sente uma compaixão tão grande, que ao invés dela afogá-lo, dela jogar esse menino no rio, dela cumprir com a ordem do seu próprio pai, ela tem compaixão dele e ela o adota, mesmo sabendo que era um menino israelita. Ela não estava enganada, ela sabia que era um menino israelita. E mesmo assim, aquela filha de Faraó adota Moisés para ela, como filho dela. Sabe o que nós aprendemos com isso, irmãs? Duas coisas muito importantes. Primeiro, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E quem somos nós para questionar o agir do Senhor? É confiar no agir do Senhor. É confiar que o Senhor vai usar pessoas até ímpias, como foi o caso da filha do Faraó, para abençoar e para cumprir os propósitos dele, para o povo de Deus. E outra coisa que nós aprendemos, irmãs, que é muito importante, é que existem pessoas boas e más em todos os lugares. Dentro da sua própria família, dentro da sua própria igreja, em outras igrejas, no seu trabalho, em outros trabalhos. Sabe o que isso significa, irmãs? Que nós não devemos julgar nem ser preconceituosos com aquelas pessoas que não estão no mesmo local do que nós. Porque às vezes nós podemos pensar que só as pessoas que estão dentro da nossa igreja é que serão salvas. E nós julgamos as pessoas que estão fora do nosso contexto, fora ali do que nós acreditamos que seria a salvação do Senhor. Irmãs, o julgamento é sempre do Senhor. Sempre do Senhor. Existirão pessoas boas e más, joios e trigos em todos os lugares, em todos os lugares. O Senhor nosso Deus é um Deus de relacionamento. Relacionamento. Então é isso. É a nossa vida com o Senhor e não a vida do outro e não a vida da outra igreja. Então, sem julgamentos de igreja X, igreja A, igreja B, é o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Então o que acontece? Nesse contexto que a filha do Faraó encontra Moisés, entra uma pessoa maravilhosa e ousada, que foi Miriam, a irmã de Moisés. Miriam, naquele momento, quando ela vê a filha do Faraó, que encontrando seu próprio irmão, ela chega para a filha do Faraó, ela se apresenta na frente da filha do Faraó, da autoridade máxima do rei do Egito, e ela diz para ela assim: você quer que eu chame alguém para amamentar essa criança e para criá-lo para você? Olha que ousadia, que estratégia que essa menina teve. Uma menina teve essa coragem de chegar e fazer algo em prol daquela criança. E sabe, irmãs, que mais pra frente, quando Miriam cresceu, ela foi chamada de profetisa, a profetisa Miriam. A profetisa Miriam. E sabe por que ela foi chamada de profetisa Miriam? Porque desde novinha, desde criança, ela teve ousadia. Desde criança ela teve atitude. E por isso ela foi chamada de profetisa. E ela era muito usada para o povo de Deus. Irmãs, quantas vezes eu e você, nós estamos vendo na Bíblia o Senhor usar uma menina. E quantas vezes eu e você somos tocadas pelo Senhor para orar por alguém, para impor as mãos, para trazer uma palavra e nós nos acovardamos. Nos acovardamos e nós vemos a história de Miriam, uma criança, se apresentando à filha de Faraó com ousadia, irmãs. Irmãs, não deixe de fazer a obra do Senhor por medo ou por covardia. Faça aquilo que o Senhor colocar na sua mão.
E sabe outra coisa que nós aprendemos, irmãs? É que Miriam não precisou receber um nome ou um cargo para ela fazer algo, ela fez. Quando ela foi chamada de profetisa, ela não recebeu aquela unção para ela fazer. Ela foi reconhecida porque ela já fazia. Irmãs, dentro da casa do Senhor, se você quer ser reconhecida, se você quer ser ungida, se você quer ser consagrada a algum cargo, glórias a Deus, amém. Amém, e você será em nome de Jesus. Porém, você não será para fazer, você será porque você já faz. Esse é o caminho. É o caminho inverso. Às vezes você pensa, eu quero ser uma diaconisa para fazer isso. Eu quero ser uma pastora para fazer isso. Quando eu for uma missionária, aí eu vou fazer isso. Não, irmãs. Você recebe uma consagração porque você já é. É um reconhecimento público daquilo que você já faz. Então, irmãs, se você tem um sonho, um desejo ardente no seu coração de ser consagrada pastora, comece a cuidar de vidas. Você quer ser uma diaconisa? Comece a cuidar de vidas. Comece a olhar para a sua igreja, para o bem-estar da sua igreja, para a limpeza da sua igreja, para o bem-estar dos seus irmãos. Você quer ser uma missionária? Comece a pregar a palavra de Deus dentro da sua casa. Comece a pregar a palavra do Senhor para os seus vizinhos, no seu trabalho. Não espere um cargo e um nome para você fazer. O caminho não é esse. Você é consagrado porque você já é. Amém? Irmãs, que nós possamos nos identificar com cada uma dessas mulheres que foram usadas pelo Senhor para salvar a vida de um homem, Moisés, que depois foi usado pelo Senhor para salvar e libertar toda uma nação, para cumprir o propósito de Deus. Irmãs, talvez você nem saiba o que é que você está fazendo, por que o Senhor te tocou para ter aquela atitude, mas o Senhor sabe porque é propósito dele. Então, o que você tiver no seu coração para fazer, o que o Senhor colocar no seu coração para fazer, vá e faça com a autoridade do Senhor e ele vai te honrar. Amém? Que a paz do Senhor Jesus reine no seu coração e que você tenha o coração e a mente abertos para que você possa ouvir o Espírito Santo, para que você possa cumprir os propósitos de Deus na sua vida e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá, mulheres! Eu sou Sara Tiveron, líder do Comece por Dentro, e quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, a clicar no sino para que você receba as novidades e também nos siga na nossa página do Facebook, na nossa página do Instagram. E caso você queira participar dos nossos grupos de devocional, nós temos no WhatsApp e também no Telegram. Você pode encontrar o link na descrição desse vídeo. Amém? Que Deus abençoe vocês.